Olá, começa agora mais um Em Pauta aqui na TV Fevale. Hoje recebemos nos nossos estúdios a economista e professora da Fevale, Kátia Isse. Nosso assunto de hoje é a crise do Rio Grande do Sul. E para contextualizar um pouquinho desse tema, vamos, antes de começar a nossa conversa, assistir a uma reportagem dos nossos parceiros da TVE, que inclusive é uma das afetadas pelo pacote de medidas anunciado pelo governador do estado. Vamos ver. A Fundação Zoobotânica entrou no primeiro grupo de intenção do governo de extinções ainda no ano passado. Não está no atual projeto o destino do zoológico em Sapucaia do Sul ou dos acervos do Jardim Botânico e do Museu de Ciências Naturais na capital. Mas há ainda coleções, como os mais de 150 mil insetos, alguns catalogados pela primeira vez a partir destas amostras. Esse laboratório a céu aberto, esses laboratórios de pesquisa, né, toda essa contribuição científica que a Fundação dá, não se pode dizer que não é um serviço essencial. A própria Assembleia Legislativa reconhece o valor da Fundação Zoobotânica porque tem recorrido inúmeras vezes aos pesquisadores, aos técnicos da Fundação Zoobotânica para trazer e assessorar a sociedade como um todo e todos os poderes e inclusive a iniciativa privada nesse sentido. Hoje foi dia de anúncio do PIB Gaúcho, uma das funções da Fundação Estadual de Economia e Estatística. O governo pretende, com a extinção, criar um departamento na Secretaria de Planejamento e Gestão, com os 52 funcionários estatutários da Fundação, que são os mais antigos e já estão aposentados ou devem se aposentar nos próximos anos. É impossível manter a produção da FEE dentro de uma secretaria. Quando for substituído, talvez por consultorias ou por dentro do governo, qual a certeza que esses dados serão gratuitos? A proposta de extinção de 9 fundações estaduais representaria, se aprovada, 129 milhões e 800 mil reais ao ano. Isso equivale a 0,44% de todos os gastos do Estado. Além da FEE e da Zoobotânica, outras 4 fundações de direito privado estão em um único projeto: a Fundação de Ciência e Tecnologia, a Fundação Piratini da TVE e da FM Cultura, a Metroplan e a Fundação de Desenvolvimento de Recursos Humanos. O governo incluiu no pacote as fundações que considera não prestar serviços essenciais. Infelizmente, nós não temos mais condições de estar administrando todas essas empresas que não são atividades essenciais. Nós sabemos que lá atrás, em algum momento, elas foram importantes para o estado do Rio Grande do Sul. Mas agora o mundo mudou, o mundo evoluiu e nós temos que fazer essa racionalização. A estratégia dos servidores em grupos e postagens nas redes sociais e também em manifestações públicas é buscar apoio da sociedade e chamar a atenção dos deputados para os impactos sociais e financeiros da extinção de atividades de pesquisa, tecnologia, cultura e comunicação. Nós nos pagamos, a FEE é superavitária pelo trabalho que ela faz. A Centec é superavitária, sempre foi, ela pagava a folha dela com o salário com que ela faz. São investimentos que não podem simplesmente ser desperdiçados. Tá certo. Professora Kátia, muito obrigado, em primeiro lugar, pela presença aqui no Em Pauta e por ter aceitado o nosso convite para discussão desse assunto. Eu já vou começar com uma questão para ti. A gente viu aí uma reportagem da própria TVE, que é uma das afetadas aí pelo pacote, a respeito da extinção das fundações, né? Que é uma das medidas de contenção de gastos anunciadas pelo governo. Vamos começar por aí. Foi apresentado um dado ali de que, por exemplo, isso representaria 0,44% do total, né, do que é gasto pelo Estado. A gente, como leigo, olha e vê assim, nossa, esse é um número que não vai afetar em nada, não tem necessidade de fazer isso. É verdade? Isso tem algum tipo de consequência direta? Isso ajuda? Isso não ajuda? Isso é uma decisão, na tua visão, acertada? Por onde que se começa esse ajuste? Ok, muito obrigada pelo convite. O Estado, da mesma forma que o país, né, vive uma situação extremamente complicada na sua questão fiscal, né, e financeira. A
Sim, a obrigação de nós reduzirmos as despesas, né, de uma certa forma manter as despesas do Estado, até mesmo do país, dentro da sua arrecadação. Eu não posso sair gastando mais do que eu arrecado. O que cortar? Né? A reportagem comenta ali a questão de supérfluos, mas até quando é supérfluos algumas dessas instituições? A própria FEE, Fundação de Economia e Estatística, né? Por inúmeras vezes os próprios governos, né? Nós temos aí inúmeros secretários, né? Que lutaram por déficits públicos, por estabilização, e eles mesmos relatam que eles só conseguiram ver a necessidade de um controle das despesas olhando para os dados que a própria Fundação de Economia e Estatística produz, né? Então é uma instituição extremamente importante para o Estado, todas elas, né? Elas produzem dados, elas produzem muitas coisas importantes para o nosso Estado. Cortar, exterminar de vez quem vai fazer essa produção? Ah, eu vou manter alguns funcionários, os mais antigos, já aposentados em um setor. Não, tu já informa então que tu vai acabar de vez, porque esses funcionários que já estão em vias de se aposentar, consequentemente já vão se retirar e não vai haver ninguém para fazer os dados, o próprio PIB do estado do Rio Grande do Sul, o PIB das cidades aqui do nosso estado do Rio Grande do Sul, né? E outros inúmeros dados que a própria FEE, a Fundação, levanta, né, todos os meses, anualmente, para o governo, para a sociedade, para todas as nossas pesquisas acadêmicas, inclusive. Então, vai ser cortado, tudo bem. A gente está vendo, o governo vê aquela questão, ok, estou num déficit, vou ter que cortar todas essas questões de despesa. O que cortar? O pacote traz algumas coisas realmente necessárias, mas traz muitas que chocam, né? Todas as autoridades chocam a comunidade acadêmica, a própria população. Tem medidas lá de 13º para ser parcelado em 2 vezes e a pessoa recebendo no ano seguinte. Salários para serem pagos 50 dias depois do recebimento, exatamente para o governo conseguir fazer uma maior arrecadação. Mas as próprias instituições que vão ser extintas, algumas vão ganhar fusão, mas e quem vai fazer esse serviço, né? Qual vai ser o custo se nós tivermos que privatizar? E os dados vão ter a qualidade que os dados que a FEE nos traz, a Zoobotânica vão ter a qualidade das pesquisas que eles conquistam hoje? No setor público a gente tem a questão de utilizar, ter o pleno emprego dos recursos, né? Talvez nós hoje tenhamos que cortar essas instituições porque o governo não soube fazer o pleno emprego desses tipos de recurso. O que choca muito a população também é a questão, tá, eu vou ter que abrir mão do meu salário, vou ter que fazer um aperto, mas e outros órgãos que recebem salários tão altos, como que vai ficar o corte deles, né? Vai haver também, então na verdade o Estado passa por uma situação extremamente grave, né? Mas eu acho que tu tem que fazer um corte, um ajuste de forma igualitária em todos os setores, né? Não deixar uns com grandes riquezas e outros cortando salário, prolongando e fazendo grandes demissões, até mesmo porque essas demissões vão afetar a nossa economia, principalmente regional. Na tua opinião, então, como economista, não está sendo feito um corte igualitário, é isso? Na minha visão, não se faz um corte completamente igualitário, né? Por exemplo, se tu for olhar cargos do judiciário em outros setores, se tem aumentos de salários, se tem pagamentos em dia, e são valores extremamente elevados. Alguns desses setores, os salários de 1, 2, 3 funcionários pagariam a folha do Zoo inteira, né? Então, eu acho que a população não receberia com tanto choque isso se o corte fosse em todo mundo. Se o corte fosse em todos, né? O Estado passa por uma situação difícil? Sim, passa. É um momento que assim, o Estado terá que se dar, toda a população, nós vamos ter que ser uma instituição sem partido, né? Não é o partido tal que é isso, o partido tal que é aquilo, não. Nós vamos ter que pensar que nós temos que ver todos pelo Rio Grande, né? Então, todo mundo vai ter que abrir mão de alguma coisa. E quando a gente fala todo mundo, não são pequenos salários, não são apenas algumas autarquias que vão fazer diferenças irrisórias na arrecadação. Teria que ser realmente em todos os órgãos. E não se pode criar um pacote simplesmente, mas depois eu vou pegar o outro setor, não. Ou tu coloca todo mundo junto, né? Já que tu vai cortar, corta de todos, né? Para fazer então uma arrecadação que cubra essas despesas, né? Que se estabilize o setor, mas sem sacrificar somente um lado, né, da população.
Então, antes de encerrar o primeiro bloco, depois no segundo bloco a gente segue nessa questão, eu queria mostrar mais uma reportagem feita pela TVE a respeito do lançamento desse pacote pelo governo do estado. A proposta de privatização da CE volta mais uma vez à pauta. Nos anos 90, 66% da concessão da companhia foi vendida. Os 33% de distribuição de energia atuais estão nas mãos da Assembleia Legislativa, que vai decidir se há ou não a necessidade de plebiscito para passar a empresa para a iniciativa privada, juntamente com a Companhia Rio-Grandense de Mineração e a Sulgás. A CE conta com 3.700 funcionários seletistas. Para os funcionários, realmente, assim, seria uma sensação, sabe, de derrota, de injustiça, sabe, porque também nós somos consumidores também. A Sulgás defende a obrigatoriedade de plebiscito para a federalização ou privatização da empresa, para que a sociedade possa conhecer melhor o serviço prestado. Segundo o presidente da Associação dos Funcionários, a empresa, que tem 140 funcionários, é superavitária. O lucro estimado é de 120 milhões de reais por ano. É uma empresa que investe todo o dinheiro que ela própria tem, né, da sua geração, do seu lucro, e ela não tem aporte do governo do estado para fazer os seus investimentos. Hoje nós temos sobra de gás, que deu uma baixa no consumo devido à recessão, e temos sobras de dinheiro também para realizar o investimento, né? Para o Sindicato dos Engenheiros do Rio Grande do Sul, a CRM tem um papel estratégico na distribuição de energia do estado, com faturamento de 12 milhões de reais por mês, além de ter a concessão de 1,5 bilhão de toneladas de carvão mineral. Vendendo a CRM como vendendo qualquer outra estatal hoje, nós temos o dinheiro na hora. E aí? E depois? Quem é que vai reclamar quando falta energia elétrica? Vão ligar para a China? A receita das estatais privatizadas, a fonte do ICMS é São Paulo. Não vai ficar o dinheiro aqui para o estado do Rio Grande do Sul. O governo do estado, no entanto, considera que a privatização da CE, da Sulgás e da CRM pode significar melhorias no setor energético, trazendo retorno para o desenvolvimento do estado. Bom, tá aí a segunda reportagem. A gente vai para um breve intervalo agora. Em seguida a gente volta para comentar essa reportagem e seguir no nosso assunto aí sobre a crise econômica no Rio Grande do Sul. Já voltamos. Estamos de volta com o Em Pauta de hoje, falando sobre a crise econômica do Rio Grande do Sul. Recebemos aqui no estúdio a professora aqui da FEVALE, economista, Kátia Isse. Professora, a gente vimos aí agora a segunda reportagem da TVE a respeito da extinção das companhias, né? Primeiro as fundações, agora a respeito das companhias. Enfim, a questão é sempre a mesma, né? A questão central é sempre a mesma. Uhum. Corte de gastos, economia, etc, etc. A extinção das companhias tem a questão também da privatização, que foi abordada aí. Essa dinâmica de privatizar esses setores específicos, aí, energia, você falou da energia elétrica, a companhia de gás, etc, etc. O quanto que isso ajuda nesse ajuste, isso não ajuda, em princípio, quais são os riscos, né, os benefícios e riscos aí desses dois lados dessa questão aí de privatização? A nossa questão da privatização, né, ela vem num ajuste agora. Não se pode levar em consideração o fato que a venda de ativos, né, que é uma receita extraordinária, venha a ser considerado para ajuste fiscal, né? Na verdade, a venda de um ativo, eu não vou fazer um ajuste fiscal, né, vendendo uma companhia, pego o dinheiro dessa companhia, então, e pago, quito as dívidas do Estado, vamos suprir esse déficit. Não. Eu faço ajuste fiscal, fazendo com que a arrecadação, né, consiga cobrir as despesas, tá? Eu não posso ter despesas maiores do que as minhas receitas.
A venda dessa companhia, as vendas das companhias, né, não pode ser levado de coisa, vou vender porque eu estou em dívida, né, e aí, consequentemente, eu consigo cobrir as minhas dívidas. Tá, mas e depois? E no futuro? Foi uma das questões levantadas ali. Exatamente. E depois? E no futuro? Como que eu vou fazer? Eu vou continuar com dívidas maiores do que a minha arrecadação e nós vamos cair num desajuste fiscal de novo, tá? Desculpa interromper, mas então isso é uma medida, pode ser considerada uma medida paliativa? Sim. Né? Porque, na verdade, assim, eu vou privatizar por quê? Porque eu estou precisando de receita? Tá, eu vou cobrir esse rombo. Mas qual é a estratégia? Qual é a estratégia que o governo vai utilizar para conseguir cobrir essas despesas depois que esse dinheiro acabar? E essa estratégia não está clara? Essa estratégia não está clara. A própria CE, nós podemos pegar o caso da própria CE. Há muitos anos atrás nós tínhamos só ela, né? E o capital dela foi aberto, né? Surgiu aí inúmeras outras companhias. O que ficou com a CE? Né? Ficou o passivo, as dívidas ficaram com a CE. Então hoje é por isso, exatamente porque quando teve essa desconstituição, o que ficou para nós foi o passivo, foi as obrigações, foi as dívidas, né? Para a população poder entender na forma clara. Por isso, talvez hoje se consiga olhar para números e verificar que a CE tem despesas. A nossa AS Sul foi comprada pela RGE e a própria também já foi recomprada. E a mesma instituição que comprou a RGE também já tem intenções em comprar a própria CE e consegue apresentar lucros, né, em grandes investimentos, que seria de uma certa forma muito bom para toda a população, porque, óbvio, se eu vou vender uma companhia, eu quero que ela melhore, né? Eu quero que o serviço prestado à comunidade, à sociedade, ao Estado do Rio Grande do Sul melhore. E ela vem inicialmente falando que vai prestar serviços melhores. Mas nós vamos todos ficar dependentes de uma única companhia? Vai se criar um monopólio. Vai se criar um monopólio. Nós vamos ficar todos dependentes de uma única companhia, apesar de ter nomes aí diferenciados. A própria AS Sul, aqui, que abastece o nosso Vale do Sino, já deve ter a sua bandeira extinta. A RGE, consequentemente, também já deve ter a sua bandeira extinta. E essa próxima instituição já venha com interesse na CE. Mas se essa instituição consegue manter a CE e fazer ela dar lucro, por que nós não conseguimos? Né? Então, na verdade, privatizar para quê? É exatamente na visão de arrecadar para cobrir um déficit público, para cobrir as despesas? Não, essa forma não está correta, porque eu vou cobrir esse rombo e vou continuar tendo gastos, né? Privatizar para melhorar o serviço à comunidade, seria uma questão interessante, mas eu tenho que, antes de privatizar essa instituição, saber se realmente a minha população vai ter serviços de melhor qualidade. Se eu não vou estar gerando um monopólio no mercado e, de repente, essa instituição olha para o Estado e diz, não, o preço da energia agora é tanto. E aí não tem concorrência. E não tem concorrência. E, na verdade, nós caminhamos para esse setor. Certo. Bom, algumas questões mais gerais, né? Voltando um pouquinho à questão, a gente já conseguiu contextualizar bem a partir dessa questão da extinção das fundações e das companhias, da proposta de extinção. Eu queria voltar um pouquinho e falar um pouco da história, né? De como que o Estado chegou nesse ponto, né? O que acontece? O lançamento desse pacote, ou mesmo no ano passado já era falado, né, de medidas de contenção de gastos e de se fechar a torneira, digamos assim. Isso veio à tona por causa do anúncio de grandes medidas, ou isso já vinha acontecendo, desde quando acontece? Uma análise um pouco mais geral dessa situação econômica do Estado, para a gente poder entender em que ponto realmente nós estamos. É a pior situação da história realmente, ou esses ajustes vieram em função de uma visão política ou de gestão do atual governo? Na verdade, o Estado do Rio Grande do Sul já enfrenta, né, essas questões há muito tempo. Tanto o governo Olívio, Tarso, Ieda, Brito, todos eles tinham questões de déficit público. Todos eles tinham questões de despesas maiores do que a própria arrecadação. Começa mais ou menos quando isso? Que começa mesmo essa dívida assim, a prejudicar realmente as contas do Estado? Já desde o governo do Brito já se tinha a questão das dívidas. Então, década de 90. Já se tinha essa questão. Por que muitas vezes se conseguiu pagar o funcionalismo em dia, né? Cada governo tem as suas prioridades, a sua visão, né, de como vai suprir isso. Vários governos fizeram uso, né, dos depósitos judiciais para fazer o pagamento dos funcionários em dia, né, para manter essas contas, mas consequentemente gerando também uma despesa maior, porque ficava uma arrecadação baixa
né, não conseguia suprir e se usava o dinheiro de depósitos judiciais para cobrir. O governo Ieda tentou o déficit zero, né, fazendo já políticas parcelando salários, não fazendo aumento de salários, exatamente algumas das medidas que nós estamos vendo aqui no pacote, né, do governador Sartori. E exatamente conseguindo, de uma certa forma, um pouco do equilíbrio, mas também não foi mantido, continuou-se. É a questão da privatização, né? Eu consegui suprir um pouco da minha despesa, mas, consequentemente, eu não tenho, nos próximos governos, uma continuidade disso. Eu não continuei cortando o salário de funcionário, eu não acabei parcelando o salário de funcionário, eu mantive a folha em dia, né? O sacrifício que do governo Ieda conseguiu fazer isso foi parcelando salário, sem reajuste de funcionalismo, e aí, consequentemente, se conseguiu suprir despesa. Mas aí até quando que o funcionarismo iria continuar sem salário, com salário parcelado e todas essas questões? Consequentemente, os próximos governos pagaram as folhas em dia, né, levando ao aumento dessas despesas e à utilização de depósitos judiciais. O governo Sartori vem apresentar exatamente números que a gente sempre viu, né? Mas acredito na visão do nosso governador, ele queira sanar essa despesa, fazer com que a receita fique igual à sua despesa, não vou gastar mais do que eu arrecado. E aí, consequentemente, criando algumas medidas fortes, né, que afetam a população, que geram desemprego, que afetam exatamente a população no geral por parcelamento de salários, por salários pagos a longo prazo, né, mas não afetando alguns outros setores do nosso governo. Que é o que a gente comentava no início do programa. Exatamente. A questão do aumento dos impostos, né, é outra medida aí fugindo um pouquinho da extinção de companhias e de fundações. A questão do aumento dos impostos. Isso talvez seja das coisas que mais se critica aí unindo diversos setores, né? Tanto o setor empresarial quanto o próprio consumidor final do produto. Como é que isso afeta a economia diretamente, a conta, né? O que isso auxilia a aumentar esse dinheiro final aí que vai conseguir ser arrecadado? Perante a nossa própria teoria, né, quando nós temos uma despesa, um rombo tão grande assim, o governo ele pode tanto criar um imposto novo, né, para fazer uma arrecadação e conseguir sanar esses déficits, como ele pode utilizar também da alteração de alíquotas, né. No Brasil, no caso do Brasil, a gente já passou por alguns casos assim. A nossa própria CPMF, né, anos atrás, ela procurava arrecadar uma quantia de toda a população no geral através da conta bancária, né, das contas correntes, para tentar suprir um déficit na questão da saúde. O governo do estado do Rio Grande do Sul já no ano passado votou e foi aprovada a alteração das alíquotas de ICMS no estado, né, que começaram a valer a partir do dia 1º de janeiro deste ano e, consequentemente, aumentam o preço de vários produtos, né. Alguns vão até 2018 com a alíquota alterada, outros vão até 2020 com a alíquota alterada. Ou seja, os nossos produtos dentro do estado do Rio Grande do Sul começam a ficar mais caro, né? A oferta desse produto já chega para o consumidor mais cara. A demanda desse produto feita pela própria população começa a diminuir. Se tu vê que o preço da tua gasolina está subindo, se tu vê que o preço do creme está subindo, da bebida está subindo, a população tende a diminuir o consumo. Consequentemente, se as empresas verificam que eu estou vendendo menos, eu também vou produzir menos, né? As empresas, o comércio, ele tenta se ajustar ao consumo, à demanda da população. Então, eu estou vendendo menos, eu vou produzir menos. Se eu estou produzindo menos, consequentemente, eu não preciso de tantas pessoas assim na minha empresa, na minha loja. Eu posso demitir. É uma bola de neve, né? Exatamente. Isso é um efeito que eu faço na minha economia, ele reflete, consequentemente, em todos os outros. O aumento dos produtos fez com que as empresas produzissem menos, né, diminuíssem a carga horária e, consequentemente, os números de empregados, aumentando o número de desempregados no nosso estado e, consequentemente, até mesmo no país, né, porque, num geral, nós sofremos no Rio Grande do Sul duplamente, né, pelo país e pelo estado. Ver rapidamente agora a última das reportagens enviadas pela TVE a respeito do lançamento desse pacote de medidas.
O número de secretarias já tinha sido reduzido de 29 para 20 no início do governo Sartori. Agora, um dos projetos do pacote propõe a fusão de 6 secretarias em 3, reduzindo a estrutura administrativa do Executivo para o total de 17 pastas. Em 3 das que passam por fusão, secretários interinos assumiram na saída dos titulares ao longo do ano e não foram confirmados ou trocados, indicando a intenção das mudanças. Os trabalhadores não serão demitidos porque são estatutários, mas reclamam da falta de diálogo e transparência sobre o futuro dos trabalhos. O que nós queremos saber do governo, na realidade, é que o governo discuta realmente esses projetos com transparência, com todos os sindicatos, para que nós podamos avaliar com clareza também a necessidade ou não de se fazer essas transformações. Se aprovado o projeto, as novas designações das 3 pastas serão Secretaria do Planejamento, Governança e Gestão, ligada diretamente ao governador do estado, Secretaria do Desenvolvimento Social, Trabalho e Justiça e Secretaria da Cultura, Turismo e Esporte. Além de impactar financeiramente no caixa, muito mais do que dinheiro, também teremos ganhos de gestão. Tu vai tirar o chefe de gabinete, o diretor do departamento, diminui CC. Então o governo Sartori está diminuindo em torno de 300 cargos em comissão. Os projetos do governo, tramitando em regime de urgência, só trancam a pauta da Assembleia a partir do dia 22 de dezembro. Mas as bancadas já analisam e discutem as propostas que podem começar a ser votadas antes desta data. O governo deve pedir uma convocação extraordinária para a última semana do ano, já que a Assembleia entra em recesso parlamentar em 23 de dezembro. Certo, aí a última das reportagens é a respeito da questão da estrutura mesmo do governo. A estrutura do governo é uma coisa que talvez, dessas medidas todas, talvez seja mais simpática à população em geral, né? Com certeza. Talvez, para não exagerar, talvez exagerando um pouco, mas talvez seja a única, né, dessas medidas que foi bem recebida, digamos assim, né? A extinção de cargos de confiança, cargos de comissão, geralmente é bem vista pela população. Mas aí a questão econômica, né? Isso aí, o quanto que isso impacta, né, nessas medidas, ou se isso seria uma medida mais para não desagradar tanto a população claramente indignada com a grande maioria das medidas anunciadas. É uma medida que realmente agrada a população como um todo, né? Como que eu estou funcionando com tantas pessoas, né? Cargos de confiança, tantas secretarias, será que eu preciso mesmo de todas essas secretarias? E aí é a mesma questão que a gente pensa para algumas autarquias que estão sendo eliminadas de vez, né? Eu preciso de todas as secretarias? Bem, talvez eu até precise, mas eu tenho às vezes 5, 10 pessoas numa. Exatamente, pode-se unir elas, né, e fazer com que uma pessoa fique responsável por mais de um setor, acumule cargos, né, e consequentemente ele consiga tomar conta de uma área maior de obrigações. Consequentemente, essa com certeza é uma medida boa para o Estado, né? A população realmente agradece porque eu diminuo um pouco o número de funcionários, cargos de confiança, posso tornar o setor mais ágil, mais articulado, né? E talvez poderia até ser uma das visões que poderia se usar para as fundações que estão sendo cortadas de vez. Será que eu não consigo integrar alguma delas? Para onde que eu vou levar? Para que setor que eu posso? O que eu vou fazer de vez com elas? Da mesma forma que o próprio governo não corta de vez uma secretaria, né? Ele inclui uma dentro da outra, mantendo a existência de vários setores, eu poderia tentar fazer também com algumas das fundações. Professora, para encerrar, nosso tempo está terminando, mas eu queria, de repente, que a senhora pudesse fazer de alguma forma, uma projeção aí para o ano que vem, sendo mantido esse pacote, ele sendo aprovado, mesmo que uma ou outra ressalva, enfim, não sabemos o que vai acontecer. Mas sendo mantido esse pacote, qual é que é a previsão para esse ano de 2017, já imaginando que esse governo já passou da metade, né, do mandato, sim, e que daqui a pouco já teremos eleições para um novo governo, e o Rio Grande do Sul tradicionalmente tem esse costume aí de não se manter, né, uma visão política de governo, né, sempre tem essa alternância aqui no nosso estado. Como é que a senhora vê daqui por diante?
Bem, o pacote, assim, ó, ele tem os seus lados positivos, mas ele tem vários lados que vai ter que ser discutido, né? E como uma grande questão, como a dívida do Estado, todas essas despesas, ele vai ter que ser discutido, vai ter que ser ajustado. Eu acho que ele pode sim, né, talvez até vir a ser aprovado, mas com algumas ressalvas, né? Tentando suprir setores que ele ainda não está contabilizando dentro dele, tentando talvez manter algumas instituições que ali estão, né, exatamente para tentar diminuir as despesas do Estado e obrigatoriamente tentar fazer um ajuste, né, das contas do nosso Estado. Mantendo esse governo, trocando esse governo, porque nós já estamos aí no final de 2016, praticamente entrando em 2017, qualquer outro governo que assuma, ele vai ter que sim olhar para a questão de ter uma arrecadação, de ter despesas, tá, que sejam competentes na sua arrecadação. Eu não posso gastar mais do que eu estou arrecadando, né? Não se sabe realmente se vai ser ou não aprovado, mas qualquer outro governo vai ter que fazer esse controle. Se não fizer, num futuro, 2018, 2019, a nossa situação pode vir a complicar mais ainda e nós podemos acabar perdendo instituições importantes para o Estado do Rio Grande do Sul. Tá certo. Professora Kátia, muito obrigado pela presença no Em Pauta de hoje. Obrigado. Infelizmente, nosso tempo acabou, mas agradecemos aí a tua presença. O Em Pauta de hoje fica por aqui. Antes de encerrar, só queria agradecer pelo conteúdo que foi enviado pela TVE, nossa parceira, conteúdo de qualidade e super profissional, para auxiliar no nosso programa de hoje. Então, o Em Pauta de hoje fica por aqui. Você pode acompanhar este e outros programas no nosso YouTube, youtube.com/tvfevale, e também outros conteúdos na nossa página do Facebook, que é o facebook.com/tvfevale. Nós voltamos na semana que vem. Até lá!